Santo Agostinho, na Instrução dos Espíritos do tema de hoje, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se contorce em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam as suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Tal reflexão nos mostra que a fé é um recurso poderoso, agindo em nossas vidas como o conforto que nos falta em meio às aflições. Levar a vida com a fé raciocinada e inabalável que a doutrina espírita nos ensina é primeiramente compreender que, ainda que o mal exista, ele tem um fim útil, justo e bom. Depois de entender isso, o jugo fica mais leve, pois guardamos a certeza de que tudo está de acordo com os planos de Deus, como Jesus nos ensinou. O interessante da fé que Cristo nos trouxe, porém, é a constante lembrança de que mais do que apenas confiar na providência, é preciso fazer a nossa parte para que a mudança verdadeira aconteça. Em outras palavras, é preciso que a nossa conduta ante ao mal que nos assola possa santificá-lo, transformando-o em aprendizado e redenção. Ora, não é isso, em síntese, o que o Mestre quis dizer com dar a outra face? Afinal, só se remedia a maldade oferecendo a ela o seu outro lado, o bem, por meio do perdão e do amor. É assim que, aceitando a função do mal em nossas vidas, é necessário também aceitar o papel renovador do amor, já que é somente assim que podemos enfrentar as dificuldades com mais confiança e firmeza, nos baseando na fé. Além disso, é por intermédio dessa fé, edificada na prática do bem e no estudo das leis divinas, que sempre teremos uma base sólida na qual nos sustentar, mesmo nos momentos em que a vida faz com que percamos o chão. O que quero dizer é que, para quem não crê na providência celeste, tampouco acredita ou entende a função dos infortúnios e das vicissitudes em nossa vida, para esses os momentos de provação são muito mais penosos. Em suma, quem não tem fé ante o sofrimento ainda não encontrou um remédio para aliviar a sua dor. Não sabe como cuidar do coração ferido até que a cura da reforma íntima aconteça. Sim, creio que a fé é apenas um prelúdio para a verdadeira cura. Eis o motivo de ser considerada por Santo Agostinho como o remédio que conduz à melhora moral, e não como a solução final. Eis também a razão de frisar novamente que uma fé sem ação é nula, já que de nada vale tomar um medicamento para as dores, mas não corrigir as causas que levaram aquele problema em primeiro lugar. Para ilustrar, se temos dores na coluna, o remédio pode aliviar.
Mas se não corrigirmos a nossa postura e fortalecermos a região, de nada adiantará. Neste sentido, o Evangelho vem nos lembrar que a fé é valiosa e nos dá muita força para superar os obstáculos difíceis da vida terrena, mas jamais nos disse que o trabalho parava por aí. Muito pelo contrário, a lei divina sempre nos mostra que um mal só é solucionado quando é transformado em bem. A isso chamamos cura. Essa mudança, que atinge tantos níveis diferentes, começa em nós, na nossa conduta e nas nossas escolhas. A fé é apenas um bom início em meio à provação, o lenitivo para suportar, para em seguida buscarmos as ações necessárias para solucionar verdadeiramente tudo o que estiver nos ferindo. Corrigir nossos defeitos e modificar as nossas más tendências são bons exemplos do que precisa ser feito para que não sejamos novamente alvos das dores que nos afligem no dia de hoje. Podemos concluir ainda que aprender a cultivar bons sentimentos em nosso coração é também um exercício de fé, que transporta o medicamento divino para dentro de nossa alma e nos ajuda a encontrar o que nos faltava para olhar para o dia de amanhã com novos olhos, recheados de amor ao próximo e de humildade, com resignação perante aquilo que não pode ser mudado e com coragem para modificar o que só depende de nós. O valor da mensagem de hoje, em minha humilde opinião, é refletir que uma vida com fé no porvir nos livra de muitos males, muitos dos quais, comumente, o tempo nos mostra que eram apenas tempestades em copos d'água, perante os quais um pouquinho mais de paciência e força de vontade seriam o suficiente para que a solução se apresentasse. A fé é, também, quem nos dá a capacidade de sustentar toda a reflexão sobre resignação feita no capítulo anterior, já que, sem ela, seria praticamente impossível não se desesperar nas aflições. Sendo assim, ela representa, sem dúvidas, aquela que nos segura no colo quando só queremos chorar. E é por meio dela que temos sempre, não só um regaço de luz para o qual recorrer, mas também um canal direto com Deus e todos os seus emissários, a fim de que eles nos ajudem a enfrentar a dificuldade com o peito aberto. Desta forma, reconhecendo que é de nossa fé que nasce o alicerce de nossos sonhos, da mudança que tanto almejamos e da cura que tanto desejamos, damos graças ao Pai Todo-Poderoso por mais um momento de reflexão. Lembrando que cada pensamento que se renova é uma janela que se abre a um novo horizonte de compreensão. Portanto, que possamos compreender Deus em tudo, no mal que nos persegue e também no remédio que está no pão de cada dia, na fé e naquilo que é essencial para curarmos a nós mesmos e ao mundo. Para tanto, rogamos hoje e sempre que Deus nos abençoe.